falar de excelência operacional, que está muito em alta em todas as operações. Eu poderia utilizar o NPS como exemplo, que também faz muito parte da nossa realidade, mas vamos falar de excelência operacional, que vale do mesmo jeito para NPS, vale do mesmo jeito para QI. Então, o que eu falar aqui para excelência operacional, a premissa é a mesma. Então, os dados históricos, eles já estão me dando aqui uma fotografia de como eu devo analisar. Só que, se eu estou falando de excelência operacional, vamos supor que a Nivea, ela me apresenta uma excelência operacional, o melhor mês dela foi de 85%, tá? E aí, ela está neste mês com 75%. Então, eu vou na mesma linha. Nivea, teu melhor mês, cara, você entregou 85%. O que está acontecendo neste mês diferente do mês que você entregou o melhor resultado em excelência operacional? Ouça o que ela tem para dizer, porém, contudo, todavia, você já vai ter analisado esse histórico e você vai ter aberto, porque a excelência operacional, assim como o QI, assim como o NPS, é o fim do processo, é o resultado. E lembra o que eu falei nos nossos encontros anteriores? Resultado é consequência, simplesmente consequência de um trabalho que você vai fazer nos submotivos que, por consequência, geram uma excelência operacional, um NPS, um QI. Então, eu vou analisar o histórico de QI do Fabiano e eu vou abrir essas possibilidades. Deixa eu ver onde o Fabiano errou quando ele tirou 85%. Eu não vou perder tempo de analisar os 3 últimos meses, eu vou no melhor mês, eu quero conduzir uma equipe de alta performance, então eu vou onde ele tem a melhor entrega. E aí eu vou destrinchar aquele mês. Eu vou abrir lá, 85%, beleza. Por que ele teve 85%? Ah, ele teve aqui, ó, pontuações em ações não feitas, onde foram as maiores pontuações dele. Ah, foi no motivo A, B e C, beleza. Eu venho para o mês vigente. Se ele está com 75%, qual que está sendo a diferença entre esse melhor mês com o mês atual? Ele está errando, antes ele errava mais no A, agora ele está mais no B. Putz, mudou o foco dele. Então percebe que se eu volto para a Nivea e falo assim, Nivea, cara, você está com uma excelência operacional muito baixa. Eu não posso falar de excelência operacional com a Nivea, porque a excelência operacional vai ser o fim desse processo. Eu tenho que voltar para a Nivea e falar, Nivea, por que quando você atende o cliente na situação X, você está fazendo A quando você deveria fazer B? Então, olha só, o meu feedback para a Nivea é mostrando o que ela está fazendo de errado e o que ela deveria fazer certo. Então, eu vou corrigir a rota, eu vou na causa raiz do problema dela. Qual é o problema dela? EO em 75%. Qual é a causa raiz? É a situação A dentro do EO que ela está pecando no momento de atender aquele cliente. Então, eu vou dar os insights que a Nivea precisa para voltar para o atendimento sabendo que, se ela trabalhar aquele ponto que eu falei para ela no feedback, a EO vai ser uma consequência. Eu não preciso nem falar de EO para ela. Quando eu for voltar para o feedback e ela melhorar naquele item, eu vou falar, Nivea, cara, incrível, eu escutei uma ligação tua da semana passada, quando eu conduzi o feedback, e hoje eu acabei de ouvir uma, pelo mesmo motivo, impressionante a tua evolução. Sabe o que isso aconteceu? Aquele erro que você estava cometendo, você fez perfeito nesse contato e olha para quanto foi seu EO. Então percebe, eu tenho que falar, tem que fazer sentido para o nosso representante o que eu estou direcionando, porque muitas vezes a gente passa o resultado que é mais fácil, é o que é mais fácil no nosso dia a dia dinâmico. Eu copio, mando lá no Hangouts pro cara e acho que isso já é o suficiente. Ah, mas eu passei a informação para minha equipe. Mas ele entendeu com clareza, ele entendeu o que precisa ser feito de fato, ele entendeu onde ele está errando para ele corrigir a rota. Então, vocês como líderes precisam aprofundar. E aprofundar como? Gente, é tão simples quanto eu vou no melhor mês histórico do meu cara, eu vou aprofundar minha análise, abrindo todos os detalhes do que gerou aquela boa nota para o cara. Feito esse levantamento, o que eu faço? Volto para o mês vigente e comparo. Hora que eu diagnostiquei qual é a causa raiz do problema, do impacto, da métrica de EO, de NPS, de QI do meu representante, eu só vou falar com ele daquele problema e o que ele tem que fazer para resolver. Porque se eu continuar falando de EO, de NPS, de QI, o cara vai fazer o que ele acha que é certo, você vai achar
que disse para ele o que precisaria ser feito e o resultado não vem. Aí o que vai acontecer? No final do dia você vai falar, meu, não é possível, eu tô falando com esses caras, eu tô direcionando, eu tô mostrando o que tem que ser feito. Você vai ficar com aquela sensação de que assim, será que eu sou o problema? Tô falando besteira ou alguns aqui passam por isso? Todos nós, Fê, todos nós passamos. E o legal da gente fazer, por exemplo, esse tipo de mentoria, né, com pessoas que vivem as nossas dores, é que a gente fala exatamente a mesma língua. Então, o que eu tô falando é porque eu vejo vocês, literalmente eu vejo vocês, e eu já estive no lugar de vocês passando por essas dores. E eu encontrei uma forma de resolver totalmente a minha dor? Não, porque até hoje eu tenho que fazer plano de ação. Mas, com certeza, eu encurtei o caminho. Eu já sei fazer um diagnóstico muito mais rápido. E o que eu demorei talvez 15 anos para me desenvolver e bater no peito e falar, meu, eu me garanto, coloca para mim um problema na minha frente que eu vou fazer um diagnóstico e criar um plano de ação muito assertivo. Da forma que hoje eu faço com tanta facilidade, eu vou encurtar esse período de sofrimento para vocês. Porque eu vou transbordar aquilo que eu sei na vida de vocês. Basta que vocês queiram isso, né? Porque não existem bons mestres para alunos que não querem aprender e, mais do que aprender, colocar em prática. Então, tem que colocar em prática. Essa análise que eu ensinei para vocês, vocês vão fazer operador por operador. Ah, Nice, mas eu não tenho tempo. É por isso que você tem que fazer. Ah, Nice, mas meu, de um operador por operador? Sim, você vai ter que abrir mão de um período para você fazer essa análise profunda, porque vai ser o fiozinho da meada para você conseguir desenvolver um trabalho estruturado. Se você vai fazendo de qualquer jeito, os seus resultados serão sorte, soluços, você não consegue sustentar e o pior, você não vai saber por que esses resultados oscilaram. Eu sei como é o nosso dia a dia, só que pensa assim, se vem uma convocação top-down, né? Teu chefe falou assim, ó, entra nessa sala, entra nessa meeting agora. Cara, você vai ter que parar o que você tá fazendo, não vai? Então, faça isso de maneira preventiva. Se determinem e falem assim, ó, eu preciso de 2 horas do meu dia sem olhar mensagens, sem responder nada, porque eu vou parar para fazer uma análise da minha equipe, que vai ser o pontapé inicial para eu elaborar meu plano de ação para a segunda quinzena do mês. Então, eu só tô te avisando, porque se eu não responder é por essa razão. Então, essa comunicação ela é muito importante, ela precisa ser respeitada, porque senão não vai fluir. Então, quando você parar para fazer essa análise, 2 horas do seu dia, reserve o melhor horário. Não é para fazer nem antes, não é para fazer depois. Vocês têm algo que precisa ser soberano na vida de vocês, que é a saúde mental. Então, se a gente fica trabalhando que nem loucos, das 8 da manhã às 10 da noite, vocês não vão conseguir ter qualidade de vida e não serão exemplo para os liderados de vocês quando vocês forem cobrar isso deles. Então, façam dentro do horário de vocês, reservem 2 horas em algum momento, não pode ser picado, tem que ser 2 horas de verdade, seguidas. Vocês vão fechar Teams, cara, vocês vão fazer a comunicação e fechem, combinem entre vocês. Galera, vamos nos dividir? Vamos montar um cronograma, porque daí na hora que um estiver fazendo análise, o outro vai lá e cobre a equipe, já manda para ela com um cronograma lindo de como é que vai ser esse plano de ação de análise de causa raiz. Olha que nome lindo, gente! Plano de ação para análise de causa raiz. E aí, vocês combinam entre vocês quem são os trios, as duplas, que vai cobrir os outros quando estiverem fora, off, só para essa análise ser feita. Aí, beleza, eu fiz a minha análise. Uma vez que eu fiz a minha análise, que é o passo 2, eu vou para o passo 3. O passo 3 eu agrupo. Então, agrupar, que é o terceiro passo, ele é essencial para você, então, ter assertividade no seu 4º passo, que é o plano de ação. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte, a dor passa, mas o legado que você vai deixar entregando metas sustentáveis fica.